Crianças, vamos à página 140 e 141 de matemática, agora subtração de frações. A ideia é a mesma da adição, tá? Que nós vamos estar trabalhando com subtração com o mesmo denominador, então a ideia é a mesma. O que muda é que, em vez de você fazer uma adição, você irá fazer uma subtração. E aqui a gente tem que prestar atenção na ordem que a gente vai colocar as frações. Lembrando que lembra da comparação de fração? Denominadores iguais, a gente vai analisar os numeradores. Então, o numerador maior vai vir sempre à frente. Então, vamos observar aqui. Ó. Número 1. Observe como Renata misturou o suco de 2 tipos de frutas. Primeiro, ela colocou o suco de laranja no recipiente. Depois, completou o recipiente com suco de acerola. Vocês podem observar que no copo aqui tem risquinhos. Então, quer dizer, o copo era como se o copo tivesse dividido em 1, 2, 3, 4 partes, certo? Então, vamos analisar. A que fração do recipiente corresponde à quantidade de suco de laranja, que é o primeiro copo? Então, vamos ver quantos tracinhos ele pegou. 1, 2, 3, 3. Então, olha lá. A fração, o copo estava dividido em quantas partes? 4. Quantas partes o suco de laranja consumiu? 3. Certo? E o suco de acerola? Era o mesmo copo, então continua com o mesmo denominador, 4. Se era 4, eu preenchi 3 partes dele com suco de laranja, quanto que falta para me completar o copo? 1. Então, 1/4 do suco de acerola. B. Como você faria para calcular quanto Renata colocou de suco de laranja a mais que de suco de acerola no recipiente? Então, a gente faria o quê? Uma subtração. Então, olha lá. A gente faria aqui, ó, 3/4, que foi a quantidade de laranja, menos 1/4, que foi a quantidade de acerola. Então, a diferença é a quantidade que ela colocou a mais do suco de laranja. Então, denominador igual, eu conservo, 3 menos 1, 2. Então, aqui embaixo ele está explicando isso. Para calcular a diferença entre a quantidade de suco de laranja e a de suco de acerola, podemos fazer uma subtração de frações. Observe o esquema. Fração do recipiente com suco de laranja, 3/4. Menos a fração do recipiente com suco de acerola, 1/4. Então, a diferença entre a quantidade dos sucos é o quê? 2/4. Então, complete a frase. A 2/4 do recipiente com suco de laranja a mais que com suco de acerola. Para calcular uma subtração de frações que tem o mesmo denominador, subtraímos os numeradores e mantemos o denominador das frações. Número 2. Observe a pizza de mussarela que está dividida em pedaços de mesmo tamanho e responda às questões. A. Que fração representa o total de pedaços de pizza? Então, aqui, ó, total. Ele quer saber quantos pedaços tem a pizza inteira. Então, em quantos pedaços a pizza foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 é o meu denominador. Se eu quero saber o total de pedaços, o total é 10 também, certo? Que é a pizza inteira. Letra B. Se 3/10 dos pedaços dessa pizza fossem consumidos, que fração da pizza inteira sobraria? Então, a pizza inteira é quanto? 10/10. Se comerem 3/10, vai ficar com qual fração? Então, se eu comi, a pizza diminuiu, certo? Então, eu vou fazer uma subtração. Denominador igual, eu conservo e faço a subtração dos numeradores. 10 menos 3, 7. Então, a pizza passaria a ter 7/10, ou seja, 7 pedaços. Página 141.
Escreva uma subtração de fração para indicar a parte de cada figura que não está pintada de verde. Aqui a tia Débora fez um retângulo aqui que é mais fácil que um círculo, tá? Então, olha lá. Então, ele quer saber essa parte aqui, certo? Então, primeira coisa, em quantas partes o meu inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, a parte inteira, o numerador é 8 também. Vou diminuir o quê? A parte pintada de verde. Então, é o mesmo inteiro, vou conservar o denominador. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas partes não foram pintadas? Denominador igual eu conservo e subtrai 8 menos 5 dos numeradores. Então, 8 menos 5, 3. Então, não foram pintadas 3/8 dessa fração. Letra B. Aqui eu preciso saber também qual é o valor, qual é a fração do meu desenho inteiro. Então, quantas partes ele foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 é o meu denominador. Então, para representar a parte inteira, eu tenho que colocar 10 também no numerador. Então, menos é a mesma representação, então, o mesmo denominador. Quantas partes foram pintadas de verde? 3. Então, para mim saber as partes que não foram pintadas, eu vou fazer uma subtração. Denominador igual, eu conservo e subtraio os denominadores, os numeradores. 10 menos 3, 7. Então, não foram pintadas 7 décimos. Número 4. Cecília preparou um suco preenchendo 3 partes do recipiente com suco de caju, 2 partes com suco de mangaba e 1 parte com suco de cupuaçu. Observe o recipiente ilustrado ao lado e responda as questões. A. Que fração do recipiente contém suco de caju? Então, aqui tem uma representação, então nós temos aí uma divisão no copo com esses tracinhos. Então, vamos ver quantas partes foram divididas. O copo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vai ser o meu denominador. Então, que fração do recipiente contém suco de caju? Olha aqui, ó. Cecília preparou um suco preenchendo 3 partes do recipiente de suco de caju. Então, o meu numerador é o 3. Então, 3/6 representa a fração do suco de caju. Que fração do recipiente contém suco de mangaba? É o mesmo recipiente, então ele foi dividido em 6, meu denominador. 2 partes com suco de mangaba, então 2 é o meu numerador. Que fração do recipiente contém suco de cupuaçu? Mesmo recipiente que foi dividido em 6 partes. Aí aqui no texto fala, e 1 parte com suco de cupuaçu. Então, 1 é o meu numerador. Que fração representa quanto há mais de suco de caju que o do suco de cupuaçu? Então, o suco de caju é 3/6 e o suco de cupuaçu, 1/6. Então, os denominadores não são iguais. Então, eu tenho que analisar agora o meu numerador. Quem que é maior, o 3 ou 1? O 3, então ele vem aqui. Então, 3/6 menos 1/6. Vou conservar o meu denominador e subtrair o meu numerador. 3 menos 1, 2. Então, há 2/6 a mais de suco de caju do que de suco de cupuaçu. Que fração representa quanto há mais de suco de caju do que suco de mangaba? Então, olha lá. O mesmo recipiente, mesmo denominador, 6. Caju e cupuaçu, ou mangaba, quem que tem mais? Quem que é maior, o 3 ou o 2? O 3, então 3 vem aqui e o 2 aqui. Então, 3/6 menos 2/6. Denominadores iguais eu conservo e subtraio um numerador. 3 menos 2, 1. Então, há mais 1/6 de suco de caju do que suco de mangaba. Número 5.
Elabore um problema que envolva subtração de fração